Muito boa noite, meus amigos. Estamos começando o programa Eclésia, mais uma vez, pela sua rede Século XXI. Estamos ao vivo, pois é, conversando sobre catequese, história da Igreja Católica, vida de santos, enfim, doutrina da nossa fé católica. Esse é o principal assunto do programa Eclésia. A gente sempre está aqui toda semana conversando com importantes sacerdotes, nossos amigos, que nos ajudam a entender e aprofundar mais as riquezas e as belezas da fé católica, não é? Nosso amigo padre Guido Montinelli, que sempre está conosco aqui no programa Eclésia, ainda está na sua temporada de descanso, ele está na Itália, sua terra natal, passando um período lá na Itália, mas em breve ele volta aqui conosco, nos ajudando, como sempre fez, a levarmos bons programas e bons assuntos aqui no programa Eclésia. E hoje, mais uma vez, está conosco um outro sacerdote também, que sempre rola bons papos aqui conosco, que é o padre Wander Maia, na qual dou boa noite mais uma vez. Bem-vindo, boa noite, padre Wander. Boa noite mais uma vez, Eric. Mais uma noite com vocês. É uma alegria. Boa noite a você que está em casa, que nos dá o prazer da sua companhia e nos acompanha pela rede Século XXI. Espero que realmente seja edificante esta noite. Legal, nós vamos falar no programa Eclésia dessa noite sobre as heresias. Pois é, vamos entender um pouco mais sobre o que significa a heresia, o que é uma heresia, como esse fenômeno é criado, como nasce esse fenômeno, o que tem em comum entre as mais diversas heresias ao longo da história da Igreja. Enfim, o assunto do programa Eclésia dessa noite, então, heresias. Como você já sabe, você pode mandar para cá o seu contato, seja por telefone ou por e-mail. E-mail eclesia@rs21.com.br. O telefone é 19 3871 9600, onde você, 9620, não, 3871 9620, nosso telefone, onde você conversa então com as nossas atendentes, deixa aqui sua dúvida, sua pergunta e a gente, na medida do possível, a gente conversa também sobre as suas dúvidas, tá certo? Vamos lá então, padre Wander, vamos lá porque a gente tem muito assunto para conversar na noite de hoje. Heresia é um tema que poderia render muitas e muitas conversas, porque a gente tem muitos episódios durante a história desses 2000 anos, arredondando 2000 anos de Igreja Católica, muitos episódios de heresias que a gente vê durante os séculos. Mas vamos do início da história, entendendo o conceito de heresia. Explica pra gente o que é uma heresia. Muito bem. A primeira coisa que é importante deixar claro, Eric, que a nossa fé católica, ela só pode ser entendida assim se professada na sua integralidade. Quer dizer, eu tenho um credo que é a revelação de tudo aquilo que eu creio, que é a exposição de tudo aquilo que creio, que eu recebo da igreja, e aí não cabe a mim escolher uma parte ou escolher outra parte do que eu vou acreditar. E heresia quer dizer exatamente isso, escolher uma parte, apenas uma parte, e não aceitar a outra. O que não é possível. Não tem como. A salvação, em toda a sua integralidade, em toda a sua plenitude, quer dizer, ela compreende a fé total. E a própria palavra heresis ou heresiosas, as duas formas estão corretas, querem significar exatamente isso, tomar uma parte. Vem do grego essa palavra. Do grego, a palavra é grega. Certo. Até porque a língua com a qual a igreja vai desenvolver a sua doutrina e o próprio Novo Testamento praticamente inteiro vai ser escrito é o grego. Toda a terminologia, tudo aquilo que foi utilizado num primeiro momento para o nosso patrimônio de fé, a doutrina cristã, os primeiros concílios, o primeiro catecismo da igreja, a Didaqué, a doutrina dos santos apóstolos, dos primeiros cristãos, isso tudo foi desenvolvido em grego. E o termo heresis, ou heresios, também vem da língua grega. O latim veio depois, né? A gente tem bem influência... A partir do século IV. Os três primeiros séculos, certo, ou quase 4, o grego foi a língua mãe, a língua oficial. Depois vai haver, em um outro capítulo, mas vai haver uma passagem, uma mudança para o latim. Então, baseado nessa origem da palavra grega, é como se fosse tirar uma parte, ficar apenas com uma parte, não com o total. Exato. Como é que você fica com uma parte de Cristo? Gostaria já de propor essa reflexão para você. Meu querido, me explica aqui, como é que você fica só com uma parte de Cristo? Ou você aceita Cristo em toda a sua integralidade, em toda a sua plenitude, ou não aceita. Uma parte só é heresia. Está claro, Eric? Nesse sentido, a própria palavra católico é bem contrário de tomar só uma parte, né? Exatamente. Pelo contrário. Porque
o termo implica o universal, no sentido também de o todo, no sentido de o todo. Se nós pegarmos a palavra católico, katolikon, na sua raiz grega, que quer dizer universal, só pode ser entendida de universal nem tanto só geograficamente, mas também no sentido de abarcar o todo da fé, o todos os povos, o todos os tempos. Nesse sentido, padre, se a gente pensar então que heresia é apenas tomar uma parte, né? Não aceitar o todo, mas uma parte, como o senhor bem disse, como a gente pode aceitar só uma parte, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou a gente admite ele como um todo, ou alguma coisa está errada. Né? Nesse sentido de só apenas admitir uma parte, ou só tomar uma parte, quando a gente fala em heresia, a gente está dizendo que a heresia é para quem aceita a fé católica, apenas para batizados. Em outras palavras, um herege, necessariamente, ele precisa ser batizado? Sim. A heresia, quer dizer, que fique muito claro isso, ela é passiva somente daquele que professa a fé. Né? Quer dizer, só pode cometer heresia, só pode roubar uma parte da fé quem a professa. Daí que, quando a igreja fala sobre o delito de heresia, ela está falando para o seu rebanho, está falando para os católicos. Mais uma vez, que fique muito claro isso aqui. A igreja está ensinando o seu rebanho, está ensinando os seus fiéis. Certo. Okay? A heresia é cometida da parte de alguém que professa a fé católica. A partir do momento em que ele subtrai uma parte e só passa a aceitar outra, aí ele comete o delito de heresia. A gente ouve um outro termo, apesar que a gente vai concentrar a nossa conversa sobre heresia, mas a gente ouve, por exemplo, um outro termo que é o cismático, aquele que cometeu cisma. Então, cisma e heresia não é a mesma coisa. Não, nós podemos pensar assim, Henrique.